Ela está lá todos os dias, a fonte de todo o nosso calor, de toda a nossa luz, a estrela que literalmente nos dá a vida. Mas sabe, por trás daquele brilho que a gente já conhece, se esconde um universo de pura violência, de muito mistério e de um poder que a gente mal consegue imaginar. É uma coisa para se pensar, não é? O que será que acontece nas profundezas escaldantes daquela bola gigantesca de plasma? Pois é, hoje a gente vai embarcar uma jornada incrível pelas 6 camadas do Sol. A gente vai sair da atmosfera enigmática dele e mergulhar até o seu núcleo furioso para tentar desvendar esse segredo. Mas antes da gente começar essa descida, é fundamental entender por que isso tudo importa tanto. O Sol não é só uma luz bonita no céu, de jeito nenhum. Ele é o verdadeiro motor do nosso planeta. Sem ele, nada disso aqui existiria. É por isso que entender como ele funciona por dentro é tão importante. Então, vamos lá. Nossa viagem começa agora, mergulhando na vasta e, para ser sincero, bem estranha atmosfera do Sol. Um lugar que desafia muito do que a gente acha que entende sobre física. A primeira camada que a gente encontra é a coroa. Ela é tão, mas tão tênue e o brilho do Sol é tão forte que a gente só consegue ver essa camada direito durante um eclipse solar total. É aquele momento mágico em que a Lua revela esse anel brilhante, quase fantasmagórico. E logo de cara, a gente já se depara com um paradoxo incrível. A coroa, que está a milhões de quilômetros da fonte de calor, chega a impressionantes 2 milhões de graus Celsius. Enquanto isso, a superfície do Sol, que a gente vê e que está bem mais perto do centro, tem só 5.500 graus. Isso parece não fazer sentido, né? Quer dizer, a lógica é que quanto mais longe da fonte de calor, mais frio deveria ficar. Bom, esse é um dos maiores mistérios sobre o Sol. A principal hipótese que os cientistas têm hoje é que o campo magnético superpoderoso da estrela, de alguma forma, acaba superaquecendo essa camada externa. Ok, deixando o mistério da coroa para trás por um momento, a gente mergulha mais fundo e entra numa camada que parece ter saído de um sonho febril. Uma verdadeira floresta em chamas. Bem-vindos à cromosfera. O nome dela significa esfera de cor, justamente por causa desse tom avermelhado que vem do hidrogênio superaquecido. A paisagem aqui é simplesmente dominada por essas espículas, que são jatos de plasma que disparam da superfície a 20 km por segundo. Duram uns minutinhos e depois simplesmente desaparecem. Atravessando essa floresta de fogo, a gente finalmente chega na camada que costumamos chamar de superfície. É a parte do Sol que a gente consegue ver todos os dias daqui da Terra. Essa é a fotosfera. Mas olha, não vamos nos enganar com esse nome superfície. Não tem nada de sólido aqui. É um oceano de plasma fervente com quase 500 quilômetros de espessura. Se alguém caísse aqui, simplesmente afundaria e evaporaria na mesma hora. Depois de uma jornada absurdamente longa vindo lá do interior do Sol, é desse oceano de plasma que toda a luz e todo o calor que sustentam a vida na Terra são finalmente liberados. É daqui que começa a viagem de 8 minutos até chegar em nós. A fotosfera é um lugar muito dinâmico. Ela é toda coberta por grânulos solares, que são na verdade o topo de bolhas de plasma quente subindo das camadas de baixo. E é aqui também que a gente vê as famosas manchas solares, aquelas regiões mais escuras e frias criadas pelo campo magnético. Foi observando o movimento dessas manchas solares que os astrônomos descobriram que o Sol gira em torno de si mesmo. Então, até agora, a gente estava na atmosfera. Agora, nós vamos cruzar uma fronteira invisível e entrar no interior do Sol. É bom se preparar, porque aqui as condições ficam ainda mais extremas. E o tempo? O tempo se comporta de um jeito muito, mas muito bizarro. Nossa primeira camada interna é a zona convectiva. Lembram daqueles grânulos que a gente viu na fotosfera? Pois é aqui que eles nascem. Isso mostra a conexão profunda que existe entre as camadas do Sol. O melhor jeito de imaginar isso é pensar numa panela de água fervendo, só que em uma escala cósmica. Bolhas gigantes de plasma quente sobem, entregam o calor para a fotosfera lá em cima, esfriam um pouco e mergulham de volta para serem aquecidas de novo. É um ciclo sem fim. A gente continua a nossa descida, e a pressão e a densidade aumentam para níveis absurdos. Agora entramos numa região tão, mas tão densa que nem a luz consegue passar por ela facilmente. 100 mil anos. Guardem esse número. É impressionante. Esse é o tempo que uma única partícula de luz, um fóton, leva para conseguir atravessar a próxima camada que a gente vai visitar.
Pensem bem nisso. Um fóton nasce lá no centro do Sol e, na mesma hora, começa uma jornada infernal. Ele é absorvido e reemitido por átomos de gás num caminho totalmente aleatório, batendo sem parar por 100 milênios dentro da zona radioativa. E depois desse tempo todo, quando ele finalmente chega na superfície, leva só 8 minutos para cruzar 150 milhões de quilômetros e chegar até nós. E aqui estamos, nosso destino final, o lugar onde tudo, absolutamente tudo começa. A gente atravessou o inferno para chegar no motor da nossa estrela, na fornalha onde a energia que alimenta nosso mundo é criada. A temperatura aqui é de 15 milhões de graus Celsius. A pressão é esmagadora. É sem dúvida o ambiente mais extremo de todo o nosso sistema solar. É aqui que a verdadeira mágica acontece. Sob essa pressão e temperatura que a gente nem consegue conceber, o núcleo do Sol esmaga átomos de hidrogênio uns contra os outros com tanta violência que eles se fundem e criam átomos de hélio. E esse processo, a fusão nuclear, libera a energia que faz o Sol brilhar. Só para ter uma noção da escala, a energia que o núcleo do Sol libera a cada segundo é maior do que a explosão de 1 bilhão de bombas atômicas. A cada segundo. Esse é o poder que estamos testemunhando. E assim, a nossa jornada se completa. A luz do Sol que esquenta a pele, que alimenta as plantas, que ilumina o nosso dia, ela não é instantânea. Ela é o resultado final de uma jornada épica que começou lá atrás, nesse núcleo violento, 100 mil anos no passado. Então, da próxima vez que sentir o calor do Sol no rosto, lembre-se dessa odisseia incrível de cada fóton. Uma viagem através do tempo e do espaço, de um reator nuclear cósmico até nós. Isso nos deixa com uma pergunta: que outros universos invisíveis será que nos cercam, só esperando para serem descobertos?